Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu tenho trazido uma série de estudo falando acerca da promessa de Deus. E eu estou falando sobre a promessa do batismo no Espírito Santo. E hoje eu quero gravar o meu sexto e último áudio acerca desta promessa. Vamos à palavra de Deus. Estarei lendo a passagem que eu comecei a ler no dia em que eu comecei o estudo sobre o batismo no Espírito Santo, onde o apóstolo Pedro fez um discurso no dia do Pentecoste. E após ele ter feito esse discurso, as multidão unânime, ouvindo ele, perguntaram a ele o que deveria fazer para receber a promessa do Espírito Santo. Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 37 até o versículo 43, onde está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto quanto os que Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e o exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença, mais uma vez, Pai, pedindo um revestimento, uma unção, para ministrar a Tua palavra, Pai. Esta palavra oriunda do Teu coração, para o coração deste meu irmão que me ouve, Pai. Que esta palavra venha impactar a alma desse Teu servo, Senhor, que ora, que busca a Tua presença, e desse Teu servo que me ouve, Pai. Este meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, como eu tenho vos falado sobre a promessa do batismo no Espírito Santo, eu quero esclarecer para quem é a promessa. A promessa, na verdade, é para os que creem. Você pode pensar: presbítero, mas existe católico falando em línguas estranhas? Sim, existe. Existe igreja católica renovada. Eles acreditaram no poder do Espírito Santo e receberam o batismo no Espírito Santo. O mover do Espírito Santo veio sobre eles. Então o batismo no Espírito Santo é para aqueles que crêem, para aqueles que acreditaram que a promessa é feita para o verdadeiro servo de Deus. Portanto, quando pregava em Jerusalém, no dia em que se cumpriu a promessa do Pentecoste, no dia em que o Senhor nosso Deus abriu o portal dos céus e enviou o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam no cenáculo, naquele dia ocorreu o grande revestimento. Os cristãos foram revestidos pelo poder do alto. E naquele dia, o apóstolo Pedro, ele esclareceu que essa promessa
essa promessa do Espírito Santo não ficaria restrito aos tempos apostólicos, como ensina muitas vezes as pessoas que acreditam que já cessou a presença do Espírito Santo. Aqueles que muitas vezes descreem no batismo com o Espírito Santo, muitas dessas pessoas dizem que a presença do Espírito Santo, o poder do alto, o revestimento, o batismo no Espírito Santo cessou na época do apóstolo, na época dos apóstolos. Mas não, amados, o batismo com o Espírito Santo é para cada um que acredita, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam que a unção pode vir sobre cada um, para aqueles que creem no poder que vem do alto, no revestimento que vem do alto, aqueles que ouvem a voz, o chamado de Deus e se colocam na presença de Deus. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ela faz parte da igreja até a atualidade, até o dia de hoje. Observa que Pedro, no versículo 39, refere-se aos da sua geração, a vós, diz ele, as gerações seguinte, dizer, os vossos filhos, e até onde chegar o Evangelho, diz ele, e aos que estão tanto perto quanto que estão longe, aqueles que ao longo da história seria chamado à salvação, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar, disse ele. Então o batismo no Espírito Santo, ele faz parte para a igreja da atualidade, para os dias de hoje, para nós que vivemos na promessa de Deus, na promessa de Cristo, que vivemos no período da graça, no período em que a promessa de Deus se realiza em nossa vida. Portanto, uma promessa que ultrapassa as fronteiras, que ultrapassa os tempos, que ultrapassa as gerações, amados irmãos. Essa é a promessa feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permanece dentro da igreja. A igreja hoje é alcançada através do poder que vem do alto. Diz que até os confins da terra. Então, nós fazemos parte desta geração da promessa, nós fazemos parte da graça. Portanto, a promessa é para nós nos dias atuais, como vem acontecendo nos dias contemporâneos, amados irmãos, desde quando muitas vezes as pessoas aceitaram a Cristo, lá na época da igreja primitiva até o dia de hoje. O fogo do Espírito, ele continua atuando. O fogo do Espírito continua descendo, espalhando a sua brasa ao redor do mundo, espalhando a sua unção sobre cada alma, sobre cada coração. A promessa é para os que buscam, para aqueles que realmente acham-se merecedor de assumir esse revestimento, porque existem pessoas que não buscam a presença do Espírito Santo, que não buscam o revestimento, e muitas vezes quando busca com dúvida, e ao buscar com dúvida, eles não serão batizados. Portanto, a promessa é para aqueles que buscam, a promessa é para aqueles que acreditam. E segundo passo, amados irmãos, é ter a ciência da necessidade da que a promessa venha se concretizar, pois o Pai, Ele prometeu, mas é necessário buscar de todo o coração, buscar com a nossa alma, buscar almejar ser revestido pelo poder do alto. Muitos, amados, não receberam, porque não valoriza, porque não são perceptíveis aos seus olhos a presença do Espírito Santo. Eles querem ver o Espírito com seus olhos abertos, mas a presença do Espírito Santo você só recebe pela fé.
E a fé você só recebe através da pregação do Evangelho, da pregação bíblica, do ensino da palavra de Deus. Quando você assume o seu lugar como servo de Deus, quando você fica com o seu olhar atento para os céus, para ser revestido sobre a graça inefável, então, hoje, na atualidade, a Igreja de Cristo é batizado ainda no Espírito Santo. A Bíblia diz: buscar-me-ei, diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então precisamos buscar, precisamos entrar na presença de Deus. O batismo faz parte para a Igreja de Cristo. Precisamos buscar, ter acesso aos tesouros da graça para uma vida de vitória em Cristo Jesus. Ter uma vida abençoada, ter uma vida cheia da presença do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para mim, é para você, para aqueles todos que acreditam, para aqueles que dão crédito à palavra do Senhor. Para concluir a minha fala, amados irmãos, gostaria de dizer que, portanto, os que acreditam nessa promessa do batismo no Espírito Santo, que esse batismo não cessou com a era do apóstolo, que ainda o Espírito Santo continua a sua evidência, que ainda o Espírito Santo continua enchendo cada vida, cada igreja que se coloque na sua presença, que seremos revestidos do alto. Então o Espírito Santo descerá sobre estas vidas, encherá de poder da unção, desta unção que despedaça todo jugo, desta unção que te dá capacidade de falar a língua dos anjos, de profetizar, de anunciar a palavra de Deus com convicção, com o poder inefável do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, é o Espírito Santo, minha irmã, que te capacita a vencer, a ser revestido do alto dos céus. Portanto, creia, meu irmão, acredite, minha irmã, que Deus vai realizar a obra através do seu Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje, fazendo a minha conclusão nesse sexto áudio sobre o batismo no Espírito Santo. Amanhã eu iniciarei um pequeno estudo falando sobre a promessa da cura divina. Que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.